Olá pessoal. Esperamos que todos estejam bem. A gente vai iniciar hoje fazendo uma pequena prece e depois a gente faz alguns comentários iniciais, tá? Aqueles que preferirem podem fechar os olhos, não tem problema nenhum, né? Para melhorar a nossa concentração, eu vou mantê-los abertos, tá? Amoroso Mestre Jesus, nós pedimos a fim de que esteja conosco, permita, Senhor, sermos positivamente influenciados por bons espíritos, espíritos lúcidos, com grande sabedoria, a fim de poderem nos auxiliar na interpretação do estudo que nós estaremos fazendo a seguir. Permita, Senhor, que este nosso estudo possa transcorrer com simplicidade e harmonia e que seja bastante proveitoso para todos nós. Que seja assim, graças a Deus, graças a Deus. Bem, pessoal, o meu nome é Marcos, né? Acho que a gente já tem aí se encontrado em alguns vídeos. Eu faço parte do Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes, do município de Guarulhos, no estado de São Paulo. Em decorrência aí desse distanciamento social, nós estamos gravando alguns vídeos, né? Uma vez por semana, para mantermos o contato aí, mantermos uma proximidade possível, mesmo que virtual, com as pessoas que frequentam a nossa instituição, os voluntários, os alunos, enfim, estarmos um pouco mais próximos, né? E a gente tem sempre escolhido aí um tema do Evangelho segundo o Espiritismo e, por vezes, nós aí escolhemos temas também da Revista Espírita, que é um campo, né, muito vasto para nossas pesquisas, porque na Revista Espírita muitas informações da codificação elas estão mais detalhadas ali, né, na Revista Espírita. Eu, particularmente, eu gosto muito da Revista Espírita. E hoje nós estaremos pegando um tema está contido, né, na Revista Espírita de 1863, o mês de julho. Ele fala sobre uma expiação terrestre, Max, o mendigo. Eu achei bastante interessante esse texto, porque ele vem nos auxiliar, né, de forma prática, talvez um pouco mais simples, a termos uma ideia de que o sofrimento ele persiste muitas vezes depois da morte, né? Ele persiste e que a expiação é consequência daquilo que nós fizemos, né? Seja na vida de encarnado ou mesmo em ações nossas como desencarnados. E esse caso do mendigo Max dá para a gente uma ideia bastante interessante acerca dessa situação. Então, como a história, né, a narrativa que está contida na revista é muito extensa, eu fiz um resumo, tá? Vamos tentar aí, vou ler esse resumo e vamos tentar montar uma ideia para sobre essa ideia a gente fazer algumas observações. Eu vou colocar o óculos, tá? Porque senão eu não vou conseguir ler, tá? Depois eu tiro, porque essa lâmpada aqui começa a pegar um brilho aqui nos olhos, nos óculos. Bom, vamos começar. Vou pegar um marcador aqui. Revista Espírita, julho de 1863. Uma expiação terrestre. Max, o mendigo. Pelo ano de 1850, morreu numa aldeia da Baviera um velho quase centenário, conhecido como o Pai Max. Ninguém sabia ao certo a sua origem, pois não tinha família. Desde quase meio século, abatido por enfermidades que o impossibilitavam de ganhar a vida pelo trabalho, não tinha outro recurso senão a caridade pública, dependia dos outros. Que ele dissimulava, né, indo vender nas fazendas e castelos almanaques e pequenos objetos. Tinham-lhe dado o apelido de Conde Max, e as crianças só o chamavam de Senhor Conde, com o que ele sorria, né, sem formalizar e sem se importar com isso. Por que tal título? Ninguém sabia dizer. Já era hábito. Talvez fosse por causa da fisionomia e das maneiras cuja distinção contrastava com os seus trapos. Vários anos após sua morte, apareceu em sonho a filha do dono de um dos castelos onde ele era hospedado na cavalariça. Cavalariça é o lugar onde guardam os cavalos, né?
Pois não tinha, ele não tinha onde morar, não tinha casa, não tinha nenhum domicílio. E ele apareceu para essa moça em sonho e lhe disse: Obrigado por vos terdes lembrado do pobre Max em vossas preces, pois foram ouvidas pelo Senhor. Desejais saber quem sou eu, alma caridosa, que vos interessastes pelo infeliz mendigo. Vou satisfazer-vos. Será para todos uma grande instrução. Há mais ou menos um século e meio, eu era um rico e poderoso senhor destas regiões. Mas, vão, orgulhoso, presunçoso de minha nobreza, minha imensa fortuna jamais serviu senão para os meus prazeres, e apenas bastava, porque era jogador, debochado, e passava a vida em orgias. Meus vassalos, eu julgava, criados para o meu uso como animais de fazenda, eram oprimidos e maltratados para contribuir para os meus esbanjamentos. Eu ficava surdo para as suas lamentações, como para as de todos os infelizes. E, em minha opinião, deviam sentir-se muito honrados em servirem aos meus caprichos. Observação, né? Percebam que em sua vida, o velho Max, o mendigo Max, na vida anterior, ele semeou o ódio, o desprezo, a humilhação, a perseguição e produziu muita dor e sofrimento naqueles que com ele conviviam. Continuando. Em minha morte, nenhuma lágrima caiu em minha sepultura, nenhuma prece de coração subiu a Deus por mim. E minha memória foi maldita por todos aqueles cuja miséria eu havia aumentado. Ah, como é terrível a maldição daqueles que tornamos infelizes. Ela não cessou de retinir em meus ouvidos durante longos anos que me pareciam uma eternidade. Agora eu vou pular mais, né, porque o trecho é longo, eu vou pular, porque depois que ele fala da educação que ele havia recebido e tal, eu vou pular para o final, né? Por fim, abatido pela fadiga, esgotado como um viajante perdido, que não vê o fim da sua rota, eu exclamei, disse o Max. Meu Deus, tenha piedade de mim. Quando terminará essa horrível situação? Então uma voz, a primeira que eu ouvi desde que havia deixado a terra, me disse: Quando quiseres. O que devo fazer, grande Deus? Eu me submeto a tudo. E a voz respondeu: É preciso que te arrependas, que te humilhes diante daqueles que você humilhou. Pedir que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. Humilhei-me diante dos meus vassalos e servos agredidos, cujos olhares acusadores aos poucos foram se tornando benevolentes, até sumirem da minha mente. E a seguir, o Max teve a possibilidade de reencarnar na Terra e vivenciar aquela experiência como um mendigo, dependendo de todas as pessoas até para se alimentar, né? Então, percebam, pessoal, a gente já vai, né? A leitura já terminou, vamos agora tecer algumas observações e vermos o que é possível nós tirarmos de conhecimento, né? De aprendizado dessa narrativa, que é uma narrativa verídica, né? Ela consta dessa revista que foi citada aqui no começo. O que é interessante é que na nossa vida, nada do que aquilo que a gente faz, ou seja, tudo o que nós fazemos gera consequências, né? Todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras e todas as nossas atitudes, elas vão gerar para nós consequências. E essas consequências, elas serão positivas ou negativas em decorrência daquilo, né, que nós realizarmos. E que essa consequência, quando ela não chega na vida atual, porque tem consequências
tem efeitos, né, que a gente já vai sentir na própria vida atual, na própria reencarnação. Mas tem consequências que a gente vai receber também quando estivermos desencarnados, fora do corpo físico. Porque em grande número de situações, os espíritos relatam sofrimentos até muito maiores do que esses que a gente enfrenta aqui na Terra, né? Sofrimentos considerados morais, né? O sentimento. E esses sofrimentos, eles são terríveis. Percebam que a última existência do mendigo Max foi consequência da sua existência anterior, na qual ele havia espalhado à sua volta, né, a humilhação, a perseguição, causando dor, ferindo, né, pessoas, famílias, usando as pessoas como se fossem animais, abusando do poder que ele possuía na época, o poder financeiro, o poder da influência, né? Ele mandava e tinha que ser obedecido, e ele utilizava estas forças, né, que concedidas por Deus na situação, ele usava essas forças para poder fazer o mal. E que essa conta chegou para ele. Ele desencarnou, passou, ele relata uma parte que eu não li aqui, né, na narrativa, mas que consta da Revista Espírita. Ele via-se em uma escuridão completa, como se tivesse em um quarto, né? Não é exatamente um quarto que ele relata, mas como se ele tivesse um ambiente que ele não enxergava nada, nada, nada. Eu não tenho nem ideia de uma escuridão de tal intensidade. E que apenas ele enxergava durante esse tempo todo o rosto e a aproximação daquelas pessoas que ele havia maltratado, que ele havia ferido, que ele havia castigado, que ele havia humilhado, que ele havia causado dor e sofrimento. E quando esses espíritos se aproximavam dele, né, para se tornarem visíveis, a fim de que ele se lembrasse daquilo que ele havia produzido de dor e sofrimento, ele era tomado por todo aquele sentimento de ódio, de desejo que ele sofresse o que ele fez o outro sofrer na situação anterior. E não era um espírito ou outro, né? Porque ele viveu aí 30 ou 40 anos na vida anterior, abusando desse poder, abusando do financeiro, abusando da saúde física, né? Para poder causar dor e sofrimento. Então foram muitas pessoas que ele agrediu. E essas pessoas, aquelas que não haviam perdoado, né? Elas o perseguiam após a morte, também desencarnadas já, evidentemente. Então, esse sofrimento do Max, ele perdurou por muitos anos, e ele não tinha ideia de que isso seria para sempre, né? Porque quando a gente está aqui na Terra, existem algumas filosofias religiosas que dizem que o sofrimento vai ser eterno. Da mesma forma que eles afirmam que a felicidade vai ser eterna, tem-se um pensamento de que o sofrimento vai ser eterno. E o Max não sabia, já estava sofrendo há muitos anos, e sendo massacrado naquela escuridão, vendo apenas o rosto ensanguentado, muitas vezes, né, daqueles que ele havia produzido dor e ferimentos, às vezes mãos decepadas, espíritos que se apresentavam com todo aquele sofrimento que o Max havia proporcionado. Então, o Max viveu longos anos, muitos anos, com essas visões, mergulhado nessa escuridão. Mas uma das formas que Deus, né, o Deus de infinita bondade, de infinita justiça, ele tem para fazer a gente se virar para o outro ponto, né, para o outro lado, é dar a impressão, permitir, né, que a gente tenha a ideia de que o sofrimento é para sempre, que o sofrimento não vai acabar nunca. Para alguns espíritos, isso faz parte da consequência das suas ações. Então, o Max chegou num momento que ele não aguentava mais, o sofrimento era tão intenso, tão intenso, tão intenso, que ele falou assim: meu Deus, quando que isso vai acabar?
Mas percebam que foi de coração, não foi só da palavra, né? Foi do fundo do coração. Meu Deus, até quando esse sofrimento vai perdurar? E aí, pela primeira vez, porque Deus não vira as costas, Jesus não vira as costas para aquele que pede ajuda de coração, né? E uma voz falou assim: olha, quando você quiser. Meu Deus, quando eu quiser, o meu sofrimento acaba. E aí o Max fala: mas o que eu preciso fazer? Porque ele imaginava que fosse Deus que estivesse falando com ele, né? Mas os espíritos, eles, os bons espíritos, né, coordenados por Jesus, eles são os mensageiros da vontade de Deus. E o Max imaginava que era o Deus que estava falando com ele, ele mergulhado naquela escuridão terrível, né? O que eu devo fazer, meu Deus, para que isso acabe? Eu faço o que for preciso. E a voz respondeu: olha, é preciso que você se arrependa, que você procure humilhar-se diante daqueles que você humilhou. A cada rosto que vier à sua mente, o Espírito não falou exatamente assim, tá? Estou dando uma interpretação um pouquinho diferente. A cada rosto que você ver diante de ti, peça que te perdoe. Peça que te perdoe, que tenha compaixão e piedade de você e que possam eles fazerem orações, preces a Deus, pedindo pelo seu bem, pela sua harmonia, pela sua paz. Porque a prece do agredido que perdoa é agradável a Deus. E o Max começou a fazer, né? Começou a fazer porque ele não via fim para o seu sofrimento. E aquela era uma possibilidade. Começou a fazer, e aos poucos, aqueles rostos que apareciam enraivecidos, com sede de vingança, foram se tornando mais benevolentes, apiedando-se do sofrimento do Max, anterior ao Max, né? Porque o mendigo Max já foi a consequência da vida anterior dele. E aí, esses espíritos foram desaparecendo da mente dele, né? Porque não estavam mais o perseguindo. E por consequência de toda essa situação, depois de muito tempo, Max conseguiu reencarnar-se na figura do mendigo, né? Do mendigo, dependendo da bondade pública, muitas vezes sem ter o que comer, sendo humilhado, maltratado, perseguido, sendo chamado de Conde Max, mesmo vestido naqueles trapos, sujo, sem higiene nenhuma, muitas vezes ferido, andando, se arrastando, mancando daqui para lá, na tentativa de vender, mas que na verdade eram objetos que as pessoas não precisavam, mas que ele recebeu ajuda, porque Deus é bom, porque Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Então percebam, pessoal, que o arrependimento é necessário para nós podermos iniciar o nosso processo de redenção, né? Antes vem a culpa. A culpa é o sentimento de um erro, né? Aquele sentimento, aquela inquietação que dá em nós quando a gente percebe que fez algo errado, cometeu um erro, maltratou alguém. A culpa ajuntada com o sofrimento, né? A perseguição daqueles que nós agredimos, pela sede de vingança que alguns ainda alimentam, esse sofrimento mais a culpa vai fazer nascer em nós a necessidade do arrependimento, porque o arrependimento é que começa a diminuir o sofrimento, né? E o arrependimento, às vezes, ele começa com uma lembrança vaga daquilo que nós fizemos, e essa lembrança começa a ser mais repetida, né? Repetidas vezes na nossa lembrança, e depois a gente começa a lembrar dos detalhes da maldade que a gente fez, e esses detalhes vão se tornando cada vez mais vivos, e a gente chega a um ponto de vivenciar de novo a situação mentalmente, né? Isso causa muita dor e muito sofrimento. Então, chega o arrependimento. Quando chega o arrependimento,
nós somos tomados pelo remorso. O remorso é o sofrimento causado pela culpa, né? E o remorso é um sofrimento terrível, que era o que efetivamente o Max estava passando naquela situação. Então, o arrependimento é o reconhecimento por parte do infrator do erro que ele cometeu. Além do reconhecimento, o arrependimento é também um desejo de consertar, de reparar o que foi feito, e com uma promessa íntima de não fazer novamente, não cometer de novo aquele ato, né? Mas o arrependimento sozinho não é capaz de consertar a bobagem que a gente fez, o erro que nós cometemos. O arrependimento, a expiação e a reparação formam as três condições necessárias para nós podermos apagar os traços, né, do mal que nós cometemos. A expiação nós já entendemos, né, que o Max recebeu de volta toda a humilhação, toda a perseguição, toda a dor, todo o sofrimento que ele causou àqueles que conviveram com ele. Esta é a expiação, receber de volta, né, aquilo que nós produzimos ao outro de dor e de sofrimento. Mas não, o arrependimento e a expiação não são suficientes ainda para poder anular o efeito da causa que nós mesmos fomos os construtores. É preciso uma terceira ação, que é a reparação. A reparação é a gente plantar a humildade onde nós fomos orgulhosos. É plantar a proteção onde a gente perseguiu e maltratou. A reparação é agir com simplicidade onde antes a nossa vaidade predominou. É agir com fraternidade, com caridade, onde antes nós fomos egoístas. Ou seja, a reparação é fazer o bem, onde antes nós fizemos o mal. Então, o arrependimento inicia o processo da esperança para que a gente consiga realizar a expiação. E depois a reparação vai fazer anular o efeito daquela causa inicial que nós fomos os construtores. Então esse é mais ou menos o processo de nós repararmos o mal que nós realizamos e construirmos, através da prática final do bem, retornarmos para o caminho da verdadeira felicidade, que representa para nós, evidentemente, o caminho do progresso, né, da evolução espiritual. Bom, pessoal, já mais uma vez, né, já terminou o tempo, é um tempo, pelo menos para mim, passa muito rápido e de forma muito agradável. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos nós, né, e que a gente possa usar esse conhecimento para medir com muita intensidade as faltas ou repensarmos, refletirmos sobre aquilo que a gente faz para as outras pessoas. Graças a Deus.